Bom dia, paz do Senhor, meus amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok. Na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Ontem deu uma chuva boa, muito forte, né? Boa de vento. Com esse calor, a primeira chuva vem assim mesmo. Vem muito vento, muito forte. Mas foi bom dar uma refrescada. Só que agora já está quente. O frescor mais quente, a noite não foi quente. Estamos aqui em mais um vídeo. Quero agradecer a vocês pelas mensagens enviadas. No YouTube ainda estamos com 1781 inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens. Que Deus abençoe. Vocês são verdadeiros anjos que Deus colocou no meu caminho. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana, Pai. Que o Senhor nos deu, pela noite de renovo, pelo alimento, pela família, pelo Deus, Pai. E obrigado principalmente por Senhor Deus Santo, que não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. E o vídeo que eu posso fazer que te agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 32, 34, 35. Fala também, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Não sei o que nós queremos ouvir, mas que Teu Espírito tenha falar conosco. Que nossos corações tenham pronto para receber a Tua mensagem. E nós venhamos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o livro de Provérbios, livro da sabedoria, né? Capítulo 8, versículo 32, 33, 34. 32 é assim: agora, pois, filho, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando os obreiros da minha estrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Agora ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurados serão os que guardarem o caminho do Senhor. Guardarem as palavras e cumprir todas as palavras do Senhor. Nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando os obreiros da minha estrada. Bem-aventurado o homem que dá ouvido à palavra, às sagradas escrituras, as minhas portas, velando as minhas portas, cada dia esperando. Fique de guarda nas portas dos templos, da casa, velando, olhando, vigiando, a cada dia esperando os obreiros da minha estrada. Porque os obreiros, aqueles que trabalham, levando a palavra do Senhor, levando a mensagem do Senhor. Bem-aventurado o homem que dá ouvido à palavra do Senhor. Porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. O que achar a sabedoria, o que seguir, andar com fé, perseverar em obediência, achará vida e alcançará o favor do Senhor, alcançará as bênçãos, as benevolências do Senhor. Todos aqueles que praticam o bem, obedecem e cumprem os ensinamentos do Senhor. Essa é a mensagem. No livro de Provérbios, do capítulo 8, do versículo 32, 34 e 35. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro manda matar Tiago, irmão do Senhor. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Todos aqueles
que persegue o servo do Senhor, ele não tem recompensa, ele vai ter um final trágico, um final triste, como é o caso de Herodes. Ele manda matar Tiago, porque Tiago, ele fazia, a vontade do Senhor não se calou, mesmo depois de Cristo morrer, ele continuou pregando, fazendo milagres, fazendo prodígio, porque foi um dom, foi uma ordem que Jesus deixou para ele. Faça, continue, não pare. E nós vemos que Tiago, irado, revoltado, porque está falando o nome do Senhor, porque tudo que falava, ele era ao contrário do que os romanos queriam. Porque um homem queria honra para ele, como que é até hoje. Muitos homens querem honra porque não quer honrar a Deus. Então, porque Tiago não obedeceu os mandamentos do Senhor, porque o Tiago andava no caminho reto, a luz, que era Tiago, incomodava as trevas, que era Herodes, e aqueles que estavam com ele. Então Herodes manda matá-lo. Pedro é lançado na prisão. E o final de Herodes é o final daqueles que perseguem, faz a maldade, que tenta barrar o escolhido do Senhor de fazer a obra. Vamos lá. Porque, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias do ato. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 paternos soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro, Herodes achou que foi pouco que ele fez, matando Tiago. Ele continuou perseguindo a igreja. Ele continuou fazendo maldade ao povo de Deus. E todo mundo que faz maldade, pratica o erro, o final dele é trágico. Mas Herodes, não satisfeito por todas as atrocidades que tinha cometido, ele ainda manda encerrar Pedro, para calar Pedro, para ele não falar mais o nome do Senhor. E ali ele em cadeia, né, preso, né, correntes, cadeado, preso, para não fugir. Ainda pôs 4 soldados de guarda e pôs uma na porta. Mas aqui onde nós vemos, nessa leitura que nós fizemos, o poder da oração, o poder da fé do homem. Enquanto Pedro estava ali preso, os irmãos estavam em suas casas fazendo oração. Se reuniram na casa de Maria, João, ali onde João morava, e começaram a orar, pedir, rogando ao Senhor por Pedro. Aqui nós vemos também a oração, a força da oração e a resposta de Deus. Mas nós vemos também a incredulidade de muitos de nós que dizemos cristãos. Nós oramos, e nós vemos até onde chega a nossa incredulidade. Quando Pedro está ali preso, do lado daquele soldado do dormeceiro, e Pedro ficou ali dormindo. Agora Deus respondendo a oração dos servos dele, orando para que Deus libertasse, para que Deus salvasse Pedro daquela prisão. Então Deus envia um anjo
e vai, chega ali, toca em Pedro, manda ele colocar a sandália, colocar a túnica e segui-lo. O soldado não viu nada. Pedro estava ali preso, amarrado, com correntes, cadeado. Mas o poder de Deus nada pode impedir. Nem corrente, nem cadeado, nem algema, nada impede o agir de Deus. E ele solta Pedro e manda que Pedro segue. Eles passaram ali nas guardas, primeiro, segundo, terceiro, até chegar na rua. E o anjo e Pedro pensavam que aquilo era um sonho, que aquilo era uma visão. Quando até que chegou na rua, o anjo falou, segue e vai fazer o que é determinado, vai falar, vai pregar, vai buscar alma. E Pedro segue, avante e vai até na casa onde eles estão orando, que era o lugar onde eles se escondiam, o lugar onde eles repousavam. E ele chega ali, bate na porta, os irmãos oram. Aí uma menina vem, atende, volta lá dentro, ela fica assustada, volta lá dentro e fala, Pedro está na porta batendo. Eles acharam impossível. Aí nós mostramos, vemos a falta de fé nossa, muitas vezes. Eles falam para a menina, você está louco, menina. Deve ser o anjo dele. Ou seja, deve ser um fantasma. Não é Pedro, ele sabia que ele estava manetado, ele estava amarrado, estava acorrentado, guardado por soldados na prisão. Eram muitas portas para trespassar. E o caminho da prisão até a casa era longo. Então eles duvidaram também. Muitas vezes, quando a gente, com muitas bênçãos, nós perdemos por causa da nossa dúvida. A gente pede uma bênção ao Senhor, uma cura, uma porta aberta, e nós vamos operar. E nós vamos trabalhar no Será. Deus não opera no Será. Deus é Deus de verdade, Deus é o Deus que faz. Ele não trabalha com Será. Ele trabalha no posso, no fácil. Deus faz as coisas. Ele ouve a oração. Ele responde a tua petição. Mas aqueles crentes, eles duvidaram. Eles oravam, mas não sabiam o poder da oração. Eles não tiveram tanta fé. A pequena fé que eles tiveram incomodou os céus e Pedro foi solto da prisão. Aí nós vimos, no versículo 7, falando, o anjo veio, soltou Pedro, mandou que ele fosse. E quando, no versículo 11, nós vamos ver, no versículo 11, e Pedro tornando assim, diz, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo das judeus esperava. O Herodes, os judeus também esperavam. Aqueles mesmos que mataram Jesus esperavam os judeus, sacerdotes, doutores, a morte, o final de Pedro, calar Pedro. Tudo é inveja, cobiça. Os mesmos que mataram o mestre, queriam matar. Agora Pedro mataram muitos também. E Pedro, quando se vê na rua, aí ele vê, verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me soltou. Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, não tem cadeia, não tem nada, não tem impedimento, não tem barreira que atrapalhe de fazer. E considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rosa saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aí a dúvida do cristão, da pessoa que ora, ele não ora na fé,
Ele ora, não será que Deus vai fazer? Será que Deus está me ouvindo? Eles trabalham do jeito que Deus não trabalha. Deus não trabalha na dúvida. O versículo 17 diz assim: e acenando-lhe com a mão, para que se calasse com todos, como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, fez decreção aos guardas, mandou justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Ele estava irritado com o Tiro e de Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pedia um paz por quanto o seu país se abastecer do rei, do país do rei. Aqui nós vemos a raiva de Herodes, né? Porque o intento dele, o mau intento, não se cumpriu. A maldade dele não se cumpriu. Pedro foi solto, ele castigou os soldados, porque pensou que não vigiasse, porque ele viu para Pedro sair. Herodes ainda não sabia o poder de Deus. Ele conhecia, sabia, mas o homem, quando ele pensa que ele é maior que Deus, ele pode mais do que Deus, ele só vai de mal a pior. Né? Ele vai do zero a menos de zero. Então Herodes agora, quando ele faz um discurso ali na cidade de Tiro, Sidom, ali naquele arredor, ele vai fazer um discurso. Ele sabia, eles se julgavam, Deus era como os faraós do Egito, né? Como os homens da época, os homens de hoje também, muitos homens, pensam que são igual a Deus ou mais que Deus. Então Herodes faz um discurso e os homens ali, os puxa-saco, não gosto de falar isso, mas já saiu, né? Os bajuladores, seria o correto falar, elogia Herodes, fala, voz de Deus, não de homem. Herodes alegrou, brincou, fez farra, mas aí ele se achou, como o povo achou que ele era maior que Deus. Aí vem um castigo de Herodes por todas as atrocidades. Por ele ser maior que Deus, ele morre comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Então, Deus é justiça. Em toda a Bíblia nós vemos a justiça de Deus. Na nossa vida nós vemos a justiça de Deus. Versículo 5. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, enquanto tudo isso acontecia na Judéia, nos arredores ali, Barnabé e Saulo que depois seria Paulo, eles continuam fazendo a obra missionária, continuam visitando os irmãos. Eles não pararam, não tiveram medo do homem, continuaram firmes, fazendo a vontade do Senhor. Eles voltam a Jerusalém, levando mais um discípulo, e assim a obra do Senhor cresceu. Assim a igreja do Senhor foi crescendo, evoluindo até chegar nos nossos dias. Felizmente, nos nossos dias, muitos falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores, falsos padres, falsos líderes. Infelizmente, a igreja, mas Deus, a justiça de Deus virá sobre a igreja, sobre o povo dele, sobre nós os falsos que estão andando na falsidade. Essa é a mensagem do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos.
Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo alimento, por Senhor ser Deus Santo de nós pecadores. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Agradecemos pela tua presença, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Agora, Pai, nós te pedimos, em nome do teu filho Maria de Nazaré, Pai, que o Senhor venha abençoar teus filhos, tuas filhas, que o Senhor venha dar saúde, abrir portas, resolver aquela causa na justiça, Pai, que está talvez parada, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abrir portas para os teus filhos, que o Senhor venha restaurar o lar, a família, Pai, do teu povo, Pai. Abençoando o lar de cada um, Pai. Dando força para perseverar, Pai, nos teus caminhos, fazer a vontade do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Um bom dia de quarta-feira, um final de dia abençoado, uma boa noite de repouso. Um abraço do meu irmão Jorge. Fica na paz do Jesus Cristo. Não se esqueça, irmão, todo dia eu tenho que falar, porque é a última profecia. E quase ninguém fala mais. Poucas pessoas lembram. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama. Deus te ama. Nós te amamos em Cristo Jesus. Um abraço, irmão Jorge. Persevere em oração e vigilância, para que seja se preparando para encontrar com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe. Um abraço.